No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC-SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. A médica Heloíse Silvestre explica como funcionam os implantes subcutâneos. Eles liberam medicamentos de forma contínua ou programada embaixo da pele. Ligamento cruzado anterior, você já ouviu falar? Ele é importante para a estabilidade dos joelhos. Entenda melhor com o médico cirurgião ortopedista Dr. Rodrigo Schweda Bier. A médica oftalmologista a doutora Helena Dietrich explica o que é a síndrome do olho seco, caracterizada pela diminuição da qualidade ou quantidade de lágrimas. A médica cardiologista Cristina Silveira explica quando uma dor no peito pode ser um infarto ou algum outro problema de saúde. Na entrevista da doutora Maíra Schweitzer, você vai ver como corrigir defeitos ou proteger a estrutura dos dentes para melhorar a estética. Uma pele mais firme, jovem e sem rugas. É o que promete um método de rejuvenescimento facial. Confira com a doutora Andressa Mafron. E mais, como as informações genéticas podem ajudar na prevenção e tratamento de doenças. A nutricionista e geneticista Aline Poerch traz as informações. Tudo isso você confere agora na tela do SCC-SBT. A médica Heloíse Silvestre explica como funcionam os implantes subcutâneos. Eles liberam medicamentos de forma contínua ou programada embaixo da pele. Vamos ver. É uma alegria poder contar hoje com a presença da doutora Heloíse Silvestre, médica e especialista em emagrecimento e terapias hormonais, para falarmos sobre um assunto muito importante, que são os implantes subcutâneos. Doutora Heloíse, seja muito bem-vinda ao Você Melhor. Bom dia, Isadora, muito obrigada. Bom dia a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Doutora, e para começarmos, nos explique o que são os implantes subcutâneos. Bom, os implantes subcutâneos são pequenos dispositivos, como se fosse um pequeno comprimido, que são colocados debaixo da pele, normalmente na lateral do glúteo, no tecido celular subcutâneo, e são utilizados para liberar determinada substância no nosso corpo. Eles são uma tecnologia incrível que nos permite liberar alguma substância com uma estabilidade de dose que de repente não tem uma boa absorção pela via oral ou pela via transdérmica ou até pela via injetável, ou que possui efeitos colaterais por essas vias que nós conseguimos reduzir quando utilizamos via implante subcutâneo. Excelente. Doutora Heloísa, compartilhe conosco também como funcionam os implantes subcutâneos. Então, os implantes, como eu falei, eles são como se fossem pequenos comprimidos, mas eles são colocados debaixo da pele. Então, eles vão liberando gradualmente uma microdose todos os dias durante todo o tempo de duração desse implante, que pode ser de 4 a 6 meses ou de 10 a 12 meses, dependendo do tipo de implante e da substância que está sendo utilizada. Com isso, ele tem uma liberação estável, ou seja, a gente não tem picos, não tem exagero de dose e também não tem uma dose muito baixa que não teria um efeito terapêutico adequado. Isso reduz muito o risco de ter efeitos colaterais com altas doses e também permite que a gente tenha uma dose estável durante todo o período do tratamento, tenha conveniência, que a gente acaba não tendo como esquecer de tomar, de aplicar ou de passar. E afinal de contas, para que servem os implantes subcutâneos? Compartilhe conosco. Os implantes, eles são utilizados para diversas patologias, diversos sintomas dentro da medicina. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com implantes não hormonais, implantes metabólicos, como o implante de NAD, que é uma substância muito utilizada para melhorar o metabolismo, auxiliar na queima de gordura, para tratamento de fadiga crônica. Temos implantes, por exemplo, de resveratrol, que é um poderoso antioxidante, muito utilizado como auxiliar no tratamento de lipedema, que é uma doença que tem um cunho inflamatório muito importante. E temos os implantes hormonais, que são utilizados, por exemplo, estradiol, testosterona, gestrinona, oxandrolona.
São tratamentos para terapia de reposição hormonal de menopausa, reposição hormonal de testosterona em homens, tratamento de doenças estrogênio dependentes como lipedema, endometriose, TPM. Temos implantes com função contraceptiva também, então podemos utilizar para evitar o uso de pílulas anticoncepcionais. Então são diversas funções, depende de qual substância estamos trabalhando e do que cada pessoa precisa. Excelente explicação. E doutora, falando em perigos, quais são os riscos na utilização dos implantes subcutâneos? Os implantes, Isadora, eles são uma tecnologia bastante antiga. Eles são utilizados desde 1940 para tratamento de reposição hormonal. Então, são muito seguros e eficazes. A maior parte dos riscos, na verdade, está relacionada a uma prescrição inadequada. Então, se utilizarmos doses muito exageradas ou combinação de substâncias que não é adequado para aquela pessoa, podemos ter, sim, efeitos colaterais, como, por exemplo, aumento de oleosidade da pele, acne, queda de cabelo. Mas esses efeitos colaterais são muito reduzidos quando o acompanhamento médico e a prescrição adequada é realizada. Como qualquer procedimento, sempre há um risco de alguma inflamação ou infecção local. O procedimento ele é simples, é uma anestesia local. É feita uma pequena incisão, um pequeno corte de em torno de 3, 4 milímetros e os implantes são colocados ali debaixo da pele, no tecido celular subcutâneo. Fazendo o acompanhamento adequado, utilizando as medicações pós-operatórias e tendo os cuidados adequados, o risco de efeitos colaterais do procedimento é muito pequeno, mas obviamente sempre existe, então tem que ter bastante cuidado. Incrível, doutora Heloíse sempre trazendo informações muito importantes para todos nós. Gostaríamos de te agradecer pela sua participação no programa Você Melhor. Muito obrigada, Isadora. É sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, me segue lá nas redes sociais. O meu Instagram é draeloisesilvestre.médica. Vou ficar muito feliz de ter vocês comigo. Ligamento cruzado anterior, você já ouviu falar? Ele é importante para a estabilidade dos joelhos. Entenda melhor com o médico cirurgião ortopedista Dr. Rodrigo Schweda Bier. Olá, Gui Moreira. Olá, pessoal que me acompanha por aqui. Eu sou o Dr. Rodrigo Schweda Bier, cirurgião ortopedista e cirurgião de joelho, e hoje nós vamos falar sobre o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior, então, é um dos principais ligamentos do joelho. Ele vai fornecer estabilidade e vai impedir o movimento excessivo da tíbia em relação ao fêmur. Ele se encontra nessa posição, como a gente pode ver nessa imagem. As rupturas do cruzado, elas são normalmente causadas por paradas repentinas ou mudança de direção, ou até mesmo impactos diretos, frequentemente vistos em esportes como futebol, basquete e esqui. Geralmente com o pé travado no chão e com a rotação do corpo sobre ele. Como sintomas, a gente geralmente tem um som no estralo, o paciente refere sentir e escutar esse no momento da lesão, uma dor intensa e um inchaço que pode evoluir com derrame articular intenso com deficiência do movimento, com dificuldade de suportar o peso e instabilidade do joelho. No exame físico a gente tem alguns exames que a gente pode fazer, como o teste Lachman ou da gaveta anterior, que vai fazer a translação da tíbia ou até mesmo o pivot shift. O diagnóstico é confirmado com a ressonância magnética e que vai mostrar, além das lesões do LCA, lesão de meniscos ou de outros ligamentos associados. Como que é o tratamento dessa lesão? O tratamento não cirúrgico ele pode ser adequado para alguns indivíduos menos ativos ou aqueles pacientes que têm uma ruptura parcial, que vai envolver fisioterapia, órtese e modificação da atividade, ou seja, às vezes parar de fazer a atividade física que ele é acostumado. O tratamento cirúrgico ainda é o padrão ouro, é o tratamento de definição. Quando a gente faz a reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente usa enxertos para colocar. Geralmente a gente usa do próprio paciente, que são os autoenxertos, ou do enxerto de um doador de cadáver, os aloenxertos. Existem inúmeras técnicas para essa reconstrução. Nós temos a preferência de realizar uma técnica anatômica, mimetizando aquele ligamento original do paciente e com a utilização dos enxertos do próprio paciente. Dependendo do caso, a gente pode utilizar enxertos flexores do tendão patelar, do quadríceps ou até mesmo do tendão do fibular. Para a fixação desse enxerto, então, a gente utiliza uma plaquinha que vai aqui no fêmur e um parafuso de absorvível de interferência que vem aqui embaixo, na tíbia, para mimetizar esse ligamento que rompeu. A reabilitação normalmente vai ter um programa de fisioterapia estruturado com uma duração de 6 a 12 meses para restaurar a força, a estabilidade e a função desses pacientes. O retorno aos esportes vai depender da musculatura dos pacientes e muitas vezes ele vai ocorrer dentro de 9 até 12 meses da cirurgia. Isso vai variar conforme a recuperação individual e o tipo de esporte que esse paciente pratica. Tão importante quanto a reconstrução e a cirurgia propriamente dita é a reabilitação e a prevenção dessas novas lesões. Como que a gente vai fazer isso? Enfatizando a força do quadríceps, do tendão, para dar suporte ao joelho, da musculatura total do paciente, tanto posterior quanto anterior,
E um treinamento neuromuscular, com foco no equilíbrio, na agilidade, nas técnicas de aterrissagem adequadas para reduzir os riscos de novas lesões. O que a gente tem de mais novo na reconstrução do ligamento cruzado anterior? A gente utiliza sempre técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia artroscópica, né, que vai reduzir o tempo de recuperação e a dor no pós-operatório desses pacientes. E hoje em dia a gente tem as melhorias biológicas. O que seriam isso? Seria o uso de fatores de crescimento ou células-tronco para melhorar a cicatrização desse enxerto. Na verdade, isso ainda tem estudos, mas a gente já tem alguma aplicação prática sobre isso. Leva-se muito em consideração os aspectos psicológicos da recuperação desse paciente, porque é muito difícil lidar com medo de novas lesões, ter uma confiança para voltar às atividades e ter um retorno bem sucedido aos esportes. Quando a gente pensa a longo prazo nesses pacientes, eles têm risco de osteoartrite, artrose, né? Mesmo com uma reconstrução bem sucedida do cruzado anterior, existe esse risco maior no joelho. E por isso a importância de uma manutenção contínua, um compromisso vitalício com exercício de fortalecimento do joelho, manutenção do peso saudável, justamente para a gente tentar evitar novas lesões. Quando seguimos todos esses passos e realizar a cirurgia bem corretamente, a reabilitação correta, o retorno aos esportes e a todas as atividades é uma realidade. E para saber mais sobre isso, me acompanhe em todas as redes sociais. Mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. A médica oftalmologista a doutora Helena Dietrich explica o que é a síndrome do olho seco, caracterizada pela diminuição da qualidade ou quantidade de lágrimas. Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Helena Dietrich, que fala sobre a síndrome do olho seco. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada de poder falar aqui no programa Você Melhor sobre esse tema tão importante. Doutora, para começar, explique então o que é a síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco, ela é um conjunto de sinais e sintomas relacionados a uma deficiência na produção ou da qualidade da lágrima dos nossos olhos. Interessante. E quais são os sintomas? Os principais sinais e sintomas da síndrome do olho seco são ardência nos olhos, sensação de areia, corpo estranho, lacrimejamento, um olho sempre vermelho, sempre irritado. E isso pode trazer, muito desconforto para o dia a dia do paciente, Gui. Com relação às lentes de contato, elas afetam de certa forma? Com certeza, tá? O paciente que é usuário de lente de contato deve estar sempre hidratando os seus olhos. As lentes, especialmente as lentes gelatinosas, né, que a gente fala, elas se hidratam com a nossa lágrima. Então a gente sempre tem que estar renovando essa nossa lágrima para manter os nossos olhos hidratados. E como funciona o diagnóstico e tratamento? O paciente, quando tem estes sintomas relacionados à sensação de areia, corpo estranho e vem para o consultório oftalmológico, passa por uma série de exames de rotina. A gente testa a função de lágrima, a produção da lágrima e muitas vezes precisamos de exames complementares para saber a qualidade e a funcionalidade dessa lágrima. E completando, a depender da gravidade do olho seco, nós podemos iniciar o tratamento com lágrimas artificiais, muitas vezes lançando mão também de géis lubrificantes e, em alguns casos, até suplementação com ômega 3 e com vitaminas e minerais que podem ajudar na qualidade dessa lágrima. Agora, doutora, o que seriam aí essas lágrimas artificiais? Bom, as lágrimas artificiais, elas não deixam de ser medicamento, né? Então, o uso de colírio, ele é muito difundido, né? Então, é muito importante a gente atentar para o tipo de colírio lubrificante que a gente está usando. Hoje em dia, a gente tem lágrimas com conservante, lágrimas sem conservante, que acabam sendo muito mais suaves e agradáveis para a superfície ocular. Por isso a importância de a gente consultar com o oftalmologista, que vai saber realmente indicar qual que é a melhor lágrima para cada tipo de olho seco.
E doutora, é possível prevenir? E é possível a gente controlar e tratar, tá? Então assim, a gente sabe que o olho seco ele piora muito em condições de ambiente de ar condicionado, uso excessivo de telas, pacientes que estão na fase da menopausa, que acabam sofrendo muito também com o olho seco. Então, o que a gente orienta, além do uso das lágrimas artificiais, né? É fazer uma pausa no uso das telas, então a gente lembrar de piscar. Muitas vezes a gente, quando está muito focado em alguma atividade, computador, celular, acaba esquecendo de piscar. Então, assim, é lembrar de piscar. Isso é uma coisa muito simples, mas que a gente acaba esquecendo, né? Se hidratar, a ingestão diária de água na quantidade correta contribui também para uma boa produção de lágrima. Uma boa alimentação variada, isso tudo contribui para uma boa qualidade da lágrima também. Então, são pequenas rotinas que a gente adota no nosso dia a dia que a gente consegue amenizar e muito os sintomas do olho seco. Agora, para finalizar, existem alguns alimentos aí que são bons para os olhos? Existem sim. A gente orienta alimentos ricos em ômega 3, né? Então, peixes como salmão, atum, que são peixes que têm uma rica quantidade de ômega 3, linhaça, chia, todos esses alimentos têm uma boa quantidade de ômega 3. Além disso, alimentos ricos em beta-caroteno, tá? Então, alimentos que são a base aí da coloração laranja, né? Que boas a gente dicas. fala. Cenoura, abóbora, né? Mamão, então são todos ricos em luteínas e axantina, que são componentes extremamente importantes para a proteção dos nossos olhos como um todo também, né? Vegetais escuros, tudo isso, né? São pequenos fatores que a gente acrescentando na nossa rotina, a gente consegue ganhar saúde como um todo e saúde dos olhos também. Doutora Helena, excelentes informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Obrigada, Gui. Foi uma honra poder participar aqui do programa, trazendo informações relevantes sobre esse tema que afeta muito a vida das pessoas. E para quem quiser saber mais sobre este tema e sobre outros temas também, pode me acompanhar nas redes sociais, sempre tem bastante conteúdo novo. A médica cardiologista Cristina Silveira explica quando uma dor no peito pode ser um infarto ou algum outro problema de saúde. Confira. É uma alegria poder contar hoje com a presença da doutora Cristina Silveira, cardiologista, para trazer muitas contribuições importantes aqui no programa Você Melhor. Vamos conversar sobre infarto e dores no peito. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e agradeço o convite. Doutora, conta pra gente como identificar o infarto. Excelente pergunta. O infarto ele pode ser difícil de identificar porque as vísceras elas têm uma inervação bem diferente da musculatura esquelética normal. Então muitas vezes isso gera uma dor mal definida, um desconforto que envolve desde essa região inferior do rosto até o andar superior do abdômen. Qualquer sintoma desse tipo tem que ser investigado quanto à possibilidade de infarto. Doutor, e quando falamos sobre dor no peito, isso pode ser sinal de outros problemas? Com certeza, existem outras situações que podem trazer dor no peito, como doença do refluxo, problemas de coluna, mas é importante que a gente comece a investigação buscando excluir que a dor seja de origem cardíaca, pois são as doenças que trazem mais risco de vida. E uma pergunta bem importante, quais são os fatores de risco no infarto e nas dores do peito? Muito bem. As dores no peito, elas têm como principais fatores de risco a hipertensão, o diabetes, as alterações do colesterol e também hábitos de vida, como o sedentarismo. A obesidade também é um fator de risco extremamente prevalente na nossa população, além da idade, é mais comum em pessoas maiores de 40 anos. Doutor, e compartilhe conosco como diminuir os riscos do infarto. Diminuir os riscos do infarto tem que começar muito antes do infarto acontecer. Isso através de hábitos de vida mais saudáveis, como uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, o acompanhamento médico regular. Consultas periódicas com o cardiologista podem fazer com que a gente acabe identificando um problema numa situação bem precoce e evite um evento agudo como o infarto. Excelente, doutora. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui no programa Você Melhor.
Eu que agradeço, foi um prazer. Na entrevista da doutora Maíra Schweitzer, você vai ver como corrigir defeitos ou proteger a estrutura dos dentes para melhorar a estética. Aqui comigo a doutora Maíra Schweitzer, cirurgiã dentista, que vai falar sobre as facetas em resinas. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. É um prazer imenso estar aqui no SBT com vocês. E hoje sim, vamos falar sobre as facetas em resina composta. Conta pra gente a questão das facetas em resinas aí, né? Como elas são? As facetas de resina composta é uma técnica do qual é colocada uma pequena camada de resina na superfície dental, melhorando a cor, a naturalidade, brilho, dando mais lisura, né, ao dente. Há mais de 60 anos, a resina composta ela já está na odontologia, ela vem aprimorando. Esse procedimento ele tem se tornado cada vez mais popular na odontologia para os pacientes, né, que buscam por um sorriso mais satisfatório e estético, por sua versatilidade, pelo baixo custo e até mesmo pelo resultado imediato. Qual a indicação desse tratamento? Primeiramente, eu gosto de fazer uma avaliação ao paciente, né? Então, é indicado para pacientes com dentes manchados, com espaçamentos, com pequenas fraturas, né? Pacientes que buscam realmente melhorar o seu sorriso, deixar um sorriso mais branco, mais harmônico e mais bonito. Interessante. E como é realizada a colocação das facetas em resinas? As facetas elas são feitas em uma única sessão, é uma técnica indolor, ela é reversível, onde o paciente ele consegue remover as lentes, né? Se porventura esse paciente ele quiser tirar futuramente, ele consegue voltar aos seus dentes originais. Isso é importante, né, doutora? Ou seja, é uma técnica totalmente reversível, né? Exatamente, Gui. Por isso que muitas pessoas hoje procuram por essa técnica. E doutora, questão de tempo, em quanto tempo aí o paciente consegue ter um sorriso renovado? Cerca de 4 horas, né? Uma única sessão, o paciente já sai com um sorriso brilhante, renovado e satisfeito. Conta pra gente quais os resultados o paciente pode esperar. Então, primeiramente eu gosto de entender aquilo que o paciente deseja, né? E fazer com que eu consiga realmente entregar aquilo que ele gostaria. Um sorriso bonito, um sorriso saudável e branquinho. Além de tudo, funcional também. Exatamente, Gui. Funcional. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor no SBT. Eu que agradeço, Guia. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por falando dessa técnica tão relevante nos últimos tempos. Agradeço imensamente pelo convite. E quem quiser, me siga nas redes sociais, @doutora Maíra Schweitzer, e veja os meus procedimentos. Uma pele mais firme, jovem e sem rugas é o que promete um método de rejuvenescimento facial. Confira com a doutora Andressa Mafron. Olá, eu sou a doutora Andressa Manfrão, especialista em harmonização facial e estética integrativa e também criadora do método Pele de Princesa, que é um dos assuntos que nós vamos falar hoje. O processo de envelhecimento se dá aos 25 anos, quando a gente começa a perder essa produção de colágeno. E você já começa a notar alguns sinais, como por exemplo, algumas ruguinhas aqui ao redor dos olhos, na testa, na carinha de bravo. O bigode chinês já começa a ficar mais aparente e você já começa a ter aquela sensação de rosto mais caidinho. O método Pele de Princesa foi criado para pessoas que desejam prevenir este processo de envelhecimento, mas também para aquelas pessoas que já têm a pele mais madura. Ele faz o estímulo de colágeno da camada mais profunda até a mais superficial, mas também para aquelas pessoas que desejam melhorar ainda mais a saúde e qualidade de vida com as terapias injetáveis. Sim, a administração de vitaminas e minerais são essenciais para a gente deixar nossa pele também muito mais bonita. A prática de exercício físico também é fundamental e a alimentação conta muito para ter essa pele dos sonhos de princesa. Com Pele de Princesa, você vai ter resultados fantásticos, como uma pele mais viçosa, mais hidratada, revitalizada, vai ter produção de colágeno muito maior, você vai sentir que a sua pele vai dar aquele up. Sabe quando a gente vai na frente do espelho, a gente dá aquele upzinho assim, que a gente quer que fique tudo levantado? Então, com o Pele de Princesa a gente consegue minimizar esses sinais de envelhecimento e também a gente consegue melhorar essa pele que já está madura. Mas não só isso, a gente consegue também minimizar as ruguinhas da testa, da carinha de bravo, dos olhos. O pescoço também é fundamental para a gente minimizar esses sinais de envelhecimento.
Sim, gente, qualquer pessoa pode realizar esse tratamento, desde uma pele mais jovem até uma pele mais madura. Porque a gente começa a tratar de dentro para fora, com as terapias injetáveis, com aplicação de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, ultrafarma MPT, microagulhamento e peeling químico. Então, todas as idades podem realizar o método Pele de Princesa. E eu tenho certeza que vocês vão amar os resultados. Então, se você deseja ter essa pele de princesa, uma pele dos sonhos, entre em contato conosco pelo WhatsApp que aparece aqui na telinha para vocês. E também me siga no Instagram, @doutora Andressa Manfrão. Pode mandar mensagem que eu vou responder todo mundo. Um grande beijo ao Gui também, do programa Você Melhor. Muito obrigada. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Ortoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Ortoprime. Saiba como as informações genéticas podem ajudar na prevenção e tratamento de doenças. A nutricionista geneticista Aline Poert traz as informações. Painéis genéticos. Você já ouviu falar? Quem conta tudo pra gente é a Aline Poert, nutricionista geneticista. Bom dia. Bom dia, Gui. Tudo bem? É um prazer estar aqui com o Gui Moreira e hoje nós vamos falar um pouco sobre painéis genéticos e sua aplicabilidade. Aline, e o que é o painel genético? É um exame que, com base nos seus genes e suas variações, nos informam as predisposições de um indivíduo a condições clínicas comuns ou hereditárias. Essas informações auxiliam o profissional de saúde, seja ele nutricionista, biomédico, médico, educador físico ou até um farmacêutico, a decidir qual é a melhor estratégia para que o indivíduo obtenha benefícios em sua saúde. De uma forma um pouco mais exata, um painel genético ele identifica com alta precisão variações genéticas presentes em bilhões de sequências gênicas relacionadas a desenvolvimento de doenças, necessidade de nutrientes, necessidade de antioxidantes, um perfil psicocomportamental e características estruturais e funcionais que um indivíduo tem e terá por toda a sua vida. E existem vários tipos? Sim, existem painéis diagnósticos e painéis preditivos. Dentre os painéis diagnósticos, nós temos, por exemplo, os painéis para câncer hereditário expandido, painéis para autismo e painéis para detectar determinadas síndromes, por exemplo. Já dentre os painéis preditivos, nós temos painéis aplicados a diversas situações, por exemplo, doenças autoimunes, nutrição personalizada, cardiológico, dermatológico, esportes, e é claro que o painel a ser realizado, ele vai depender dos objetivos e necessidades do indivíduo, atrelado à área de atuação do profissional de saúde que estiver conduzindo esse atendimento. E quando e por que fazer um painel genético? Em qualquer momento da vida, inclusive em bebês. Pessoas saudáveis, por exemplo, podem fazer um painel genético para otimizar a sua saúde, para também prevenir doenças às quais está predisposto. Agora, uma pessoa que está com algum problema de saúde também pode utilizar esse painel para direcionar melhor o tratamento, escolher um tratamento mais adequado e também potencializar a sua qualidade de vida direcionando determinados aspectos às suas características genéticas. Agora conta pra gente, quais os benefícios esse exame pode trazer? Com certeza, personalização. Personalização de suplementos, personalização de doses e formas químicas de vitaminas e minerais para suas necessidades, personalização de antioxidantes, personalização de exercício físico. Qual é o melhor exercício físico para você atingir seus objetivos?
Qual é a melhor dieta de emagrecimento para você? Qual é o melhor medicamento e até qual é o melhor procedimento estético que dará melhores resultados e resultados mais rápidos. Aline Poerst, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada pelo convite, foi uma grande satisfação estar aqui. Me siga nas redes sociais se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre painéis genéticos e a sua aplicabilidade nas diversas áreas da saúde. O Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!